Conquista de ser. Todo o empenho humano por um correto amadurecimento psicológico objetiva a conquista do ser, a harmonia do eu profundo em relação à sua realidade, a compreensão do divino e do humano nele existentes, descobrindo a sua casualidade e entregando-se à fatalidade, de forma consciente, do processo de evolução que não cessa. Trata-se de um imenso programa de conquistas planificadoras que foram iniciadas no período de consciência de sono, passando por diversos níveis de progresso e autodescobrimento de forma gratificante e pacífica, sem qualquer tipo de violência. À medida que vão sendo fixados patamares a alcançar, mais amplas perspectivas de triunfo se dilatam no ser, que se identifica com a vida e ao associar os valores mais expressivos, que passa a descobrir e a ter necessidade de vivenciar. O ego é produção do estado de consciência, portanto, provisório, impermanente. Abandonando as regiões sombrias dos conflitos degenerativos nos quais o ser se demora por largo tempo, eis que começa a fluir o bem-estar sem receio e a alegria sem inseguranças, libertando dos conturbados prêmios e castigos referentes aos atos praticados. Aqui estava condicionado pelas imposições sociais e religiosas. O ego, nesse momento, nesse comenos, cede lugar a outras conquistas que repartem júbilos, enquanto compartem identificações realizadoras. E a ausência de angústia, como de incertezas, favorece a visão lúcida do sentido existencial da vida. Nesse processo de crescimento, de descobertas valiosas, podem ocorrer vários desvios e insucessos psicológicos, como mecanismos de saudosismo dos dias de inquietação, incerteza sobre os recentes avanços, como fenômenos naturais para a fixação de novas e relevantes conquistas. Até aí tá bom, Ana. Ok. Obrigado. Olá, Iracema, seja bem-vinda. Oi, boa noite, desculpa. Tudo bom? Tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa obra, né, Aldeni? Depois de... Fazem quanto tempo aí de estudo? 2 anos? Isso, 2 anos. Olha que legal. E aí, depois da gente falar de tantos conflitos, de tantas situações indesejáveis, né? A Joana, já no finalzinho, vem nos trazendo esse texto que nos fala de uma aventura, né? Depois da gente atravessar, obviamente, todos esses processos, é óbvio que a gente vai ter uma conquista. E qual é a conquista que nós estamos buscando, né? Aí todo mundo fala, tipo assim, no movimento espírita, né? Nós temos que evoluir, nós temos que crescer, nós temos que progredir. E nesse processo de evolução, nós estamos indo em busca de alguma coisa. E que coisa é essa? Nós estamos indo em busca de uma palavrinha que a Joana fala, que eu acho muito bonita. Nós estamos indo em busca da plenitude. Tem até um livro da Joana chamado Plenitude. E o que é a plenitude? O estado de plenitude é aquele estado de conquista do si, que é tudo a ver com o que esse texto está falando, né? Que o texto fala da conquista do si. E o que é a conquista do si? Quem é o si? É você mesmo, né? É o si mesmo, até essa denominação que a Joana coloca, o Jung também, é o eu superior, é o self, né? Então, a conquista do si é você conquistar a si mesmo. E quando a gente conquista a si mesmo, o que é conquistar a si mesmo? Conquistar a si mesmo, eu nem saberia explicar, né, o que é conquistar a si mesmo, porque eu acho que só a experiência é capaz de nos dar o sabor necessário para a gente discorrer sobre esse estado que nós ainda estamos muito distantes. Mas
tentando aqui trazer algumas palavras que são impróprias para definir esse estado tão pleno que é a consciência sublimada de um ser espiritual, mas o conquistar a si mesmo seria uma integração total entre você e o divino, né? Entre você e a essência espiritual que habita em você mesmo. Porque todos nós carregamos a essência do divino em nós, né? E quando nós alcançarmos esse âmago do divino em nós, desse Deus que habita em nós, íncito em nós, e aí nós podemos conquistar e desfrutar de todas as nossas potencialidades num sentido positivo, num sentido de crescimento, de expansão, no sentido de fraternidade, aí você conquistou a si mesmo, né? Isso é muito bonito, essa proposta, e muito difícil de você discorrer sobre ela por ser algo ainda muito distante da nossa realidade de espíritos em provas e em expiação, né? Então, a nossa meta é a plenitude, é a plenificação do indivíduo. E para nós alcançarmos essa plenitude, nós temos que passar por uma série de etapas. E a primeira delas é o amadurecimento psicológico, né? E Joana fala muito desse amadurecimento. E tudo isso que a gente vive em termos de conflitos, em termos de problemas de natureza psico, sócio, fisiológica, todos esses problemas, eles nos levam ou eles nos convidam a essa madureza emocional que vai nos levar a essa planificação do eu, essa planificação do si mesmo, essa conquista do si mesmo. E eu volto a repetir uma frase de Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, que me toca de maneira muito profunda, em que o Espírito Agostinho diz assim, que o conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso individual. Então, olha que beleza isso, né? Tem tudo a ver com aquilo que a Joana está falando, né? A conquista do si. Então, a conquista de si mesmo é a chave para o progresso individual. Então, quando a gente conseguir se autoconquistar, aí nós vamos avançar de maneira extraordinária na escala da evolução. Mas aí nós precisamos passar por todos esses processos de amadurecimento que nos convidam a essa maturidade, a essa madureza. Então, olha como Joana começa o texto, que a nossa amiga Ana Maria leu para nós. E esses últimos textos, Aldenir, tanto esse quanto o final, eles são uma espécie de poesia. Eu acho legal que a Joana, quando ela vai finalizando seus textos, ela se torna poética. Ela já é poética desde o início, mas nos textos finais de cada obra dela, vocês podem observar. Peguem o livro da Joana, quando vocês estiverem nos textos últimos, vocês vão perceber que ela dá um sabor poético na escrita. E olha como ela começa aqui, só para a gente evidenciar essa beleza, essa leveza do texto da Joana. Ela diz assim: todo o empenho humano para um correto amadurecimento psicológico objetiva a conquista do si, a harmonia do eu profundo em relação à sua realidade, a compreensão do divino e do humano nele existente, descobrindo a sua causalidade, entregando-se à fatalidade de forma consciente do processo de evolução que não cessa. Então, olha, todo o nosso empenho enquanto espíritos é para nós obtermos essa conquista de si mesmo. Então, nós fomos jogados para a experiência quando nós saímos do seio divino. Eu acho interessante essa saída de nós do seio divino com uma única o que nos define fora de Deus é o livre-arbítrio, né? A nossa capacidade de liberdade, né? Porque se nós ainda estivéssemos ali sendo uno com Deus, eu estou falando num sentido panteísta, nós não teríamos ali uma capacidade de escolha, nós estaríamos à mercê do todo.
quando a gente sai, se descola de Deus, a gente se descola nesse sentido, né, de ganhar uma individualidade. É nesse sentido que eu estou falando de se descolar. É de você se tornar um indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ligado com o seu Criador, né? Porque todos nós temos a genética divina, o DNA divino. Então, a partir do momento em que nós temos o livre-arbítrio, nós ganhamos a nossa individualidade. E, a partir desse livre-arbítrio, dessa individualidade conquistada, nós temos uma única meta, que é a conquista de si mesmo. É você conquistar a si mesmo. E o que é conquistar a si mesmo, eu volto a dizer? É você acessar a toda a sua essência, a todas as suas potencialidades enquanto descendente de uma criatura, um criador, na verdade, que é Deus. Então, essa é a nossa grande meta. E a Joana fala aqui que, nesse processo, olha só, a compreensão do divino e do humano nele existente. Então, nós vamos tendo essa compreensão do divino e do humano que habita em nós. E aí nós vamos dando maiores expansões. Nós podemos perceber isso muito claramente se nós fizermos uma retrospectiva das nossas vidas. E eu não estou falando aqui no sentido dessa única existência, mas de várias etapas da existência. Me parece que hoje nós estamos um pouco mais conscientes. E o que é essa consciência? Nós conquistamos um pouco mais esse si. Claro que não na sua totalidade, mas nós já estamos conquistando um pouquinho mais esse si profundo. E isso nos torna um pouco mais conscientes perante a vida. Isso nos torna mais conscientes perante a sociedade, em relação a, por exemplo, nos séculos passados, século XX, século XIX, se nós olharmos para a nossa história, nós vamos perceber que nós éramos muito mais bárbaros do que nós somos hoje, que nós éramos muito mais materialistas, materializados do que somos hoje, né? Nós resolvíamos as coisas muito a fio de espada. Então, a nossa vida era muito carnal. Hoje a gente já tem uma preocupação diferente, apesar de todo o conflito que nós estamos vivendo, no sentido ainda muito arraigado das coisas materiais, mas vocês percebem que na sociedade odierna já brota um senso de proteção coletiva, já brota um senso de cuidado com a ecologia, com a natureza, com os animais. Já nota-se uma sensibilidade maior com a própria alimentação humana. Nós já temos um cuidado maior com a maneira como nos alimentamos. Já temos uma alimentação mais regrada, mais disciplinada. Já temos um cuidado maior com o próximo, no sentido de gentileza. Eu estava vendo um texto da Joana onde ela falava da gentileza. E ela dizia o quão que a gentileza é necessária, porque quando se é gentil, se evita conflitos e se conquista a paz. Então, quando nós somos gentis, é tão maravilhoso, a gente promove a paz. Tem até o Dostoiévski, que é um escritor russo, ele diz assim, a gentileza é muito superior ao amor. Claro que ele está falando num sentido de que ser gentil, você promove a harmonia, a paz. Então, hoje nós temos um senso maior de gentileza, a gente já sabe pedir desculpa, a gente já sabe esperar a nossa fila. Quer dizer, eu estou falando aqui que isso está brotando na humanidade, mas claro que nós ainda observamos muita barbárie, muita grosseria. Então, olha só como é interessante isso. E a gente vai refinando essas questões, né? E tudo isso fala do nosso amadurecimento espiritual. Tudo isso fala do nosso amadurecimento enquanto indivíduos que estão conquistando a si mesmos, que estão acessando esses conteúdos espirituais, né? Então, é bem verdade que, de alguma forma, mal ainda administrado, gerando em alguns, às vezes,
uma espécie de fanatismo, às vezes distorcendo as propostas. Por exemplo, o veganismo, né, que é uma proposta bonita de defesa aos animais, de preservação à natureza, de melhorar a alimentação. A proposta é bonita, mas a gente percebe que sempre tem os radicais, né? Aqueles que vão para lá, que badernam, que reivindicam de maneira agressiva. Então, assim, mas é como diz Jesus, né? O joio cresce ao lado do trigo, né? Então, nesses movimentos sociais, nós vamos encontrar a proposta bonita, mas ainda assim vamos encontrar alguns radicais, alguns fanáticos, alguns que estão totalmente destoando da proposta. Mas o que eu quero chamar a atenção é que já há um pensamento diferente, já se há uma corrente diferente, propulsando aí uma melhora, uma sensibilidade no nosso progresso, na nossa evolução. Isso fala da nossa conquista de si mesmo. Alguém gostaria de fazer algum comentário ou eu prossigo? Carlito, Iracema vai falar. Não, pode falar. Ok. Quando você fala a beleza do texto, a forma tão poética que ela escreve, esse item, no caso, Conquista do Si, ele faz a gente relembrar tudo aquilo que a gente estudou durante o livro, né? Porque você vai passando desde lá de cima, você vai passando por todos aqueles, junto com Joana, todas aquelas informações que nós tivemos, até chegar no subtítulo tão bonito, né? Que é a Conquista do Si. E ela fala que no segundo parágrafo trata-se de um imenso programa de conquistas planificadoras que foram iniciadas no período de consciência de sono. Olha que interessante isso, né? Então, quer dizer que nós estamos meio ao despertar para essa consciência, né? Então, nós estamos despertando para essa consciência que só alcançaremos bem lá na frente, né? E é isso mesmo, né? Pela gentileza, pelo respeito, pelo amor, é que a gente realmente consegue se despertar, né? para si e este si também, né? Meu comentário era este. Que beleza. Adorei o seu comentário, Aldemir. Acho que você deveria até concluir o parágrafo. Com muito... Uma delícia ouvir esse retorno também, né, de vocês. Eu também adoro ouvir, gente, apesar de que às vezes eu sou um pouco prolixo, mas eu também adoro ouvir e me sensibiliza esse tipo de observação e de relato que o amigo Aldemir fez agora nesse momento, porque prova do quanto nós estamos numa mesma sintonia em relação à Joana, né, aquilo que ela está trazendo para nós. Então, de fato, essa observação aí, né, esse programa de conquistas planificadoras, olha só que interessante, né? Então, nós estabelecemos um programa, né, entre aspas, né, no sentido de que nós começamos nessa consciência de sono, nessa consciência meio que irracional, né, meio embrutecida, uma consciência ainda muito voltada para o eu, né, mas despertando, né, para novos níveis de progresso, como diz o parágrafo, e autodescobrindo de forma gratificante e pacífica, sem qualquer tipo de violência. Olha só que beleza isso, né? Então, nós estamos nos descobrindo de maneira gratificante e pacífica. Ou seja, nós não precisamos nos utilizar da violência para isso. Nós precisamos nos utilizar do outro no sentido positivo, para a gente se conhecer, porque nós sempre vamos precisar do outro para se autoconhecer um pouco mais. Mas aí eu queria passar para a Iracema, que queria falar, não é mesmo? Não, a minha observação é a seguinte, com o conhecimento, né, de Joana, a gente vai começando a modelar a gente também, né, os pensamentos
e modelar. Os pensamentos é meio difícil, mas eu acho que você vai modelando a forma com que você trata o outro e a forma com que você talvez julgue o outro, né? Eu acho que estou tentando me modelar, né? Porque eu acho que seria a minha primeira atitude para eu fazer essa melhora dentro de mim. Eu estou compreendendo dessa forma esse meu si, né? Como eu estou me conquistando, né? A forma de como eu estou me conquistando. Então, nesse momento, eu estou passando por uma fase diferente da minha vida e com uma certa pessoa, e eu estou tentando sempre me colocar na posição dela, sempre me colocando na posição dela, né? Para eu poder entender, né? Então, às vezes acontece alguma coisa, o pensamento vai longe, mas aí eu tenho que no meu si, eu tenho que me resguardar, eu tenho que ver toda essa bagagem que eu estou trazendo dentro de mim. Aí as pessoas, mas como você faz? Não, mas olha só, isso é um aprendizado, né? Ela não caiu de paraquedas para mim, né? Então, eu estou tentando como é que se diz? Me fazer, até me transformar para poder entender. Eu acho que nesse ponto, essa transformação, botar no outro, olhar o outro, porque às vezes ela pode me olhar com a minha atitude de mudança, ela pode achar que eu sou soberba. Eu acho que muita gente me acha soberba, me acha tudo, porque eu já não me afeto por certas coisas, o Carlito, entendeu? Porque eu já estou com, sei lá, eu acho que a gente vai se modelando, né? A gente vai vendo o que Joana vem trazendo, e se a gente conseguir fazer esse exercício dentro da gente, né? A gente pode conseguir. Eu acho que não vou conseguir nessa encarnação, não, mas eu acho que eu estou tentando, né? Puxar, absorver o máximo, para que na próxima encarnação eu venha com um tiquinho aí, um pouquinho melhor, né? Então, era essa minha observação que eu queria falar desse capítulo aqui, que a gente começou a minha conquista, né, de mim mesma, né? Eu acho que eu estou tentando fazer essa minha conquista, né? Era isso. Ótimo, que maravilha. E isso muito me alegra, Iracema, quando você diz isso, porque é a finalidade do estudo, né? É a proposta do estudo, é que a gente possa incorporar esses conteúdos na nossa vida prática. E, a partir disso, nós irmos buscando esse novo molde, né? Como você fala, né? Como você está se modelando, você está buscando uma outra forma, um outro molde, um outro modelo, né? Eu acho bonito isso do Livro dos Espíritos, quando eles dizem que Jesus é o modelo. O que é o modelo? O modelo é aquele molde em que você tem que se equiparar, né? Então, a partir do momento em que você diz que você está incorporando isso na sua vida prática e buscando uma nova forma de viver e de agir diante das circunstâncias, com base naquilo que Joana nos traz, o Espiritismo, o Evangelho como um todo, isso daí nos deixa muito felizes, porque essa é a proposta. Então, assim, nós temos que sair do teórico, porque o teórico ele é importante, o ensinamento ele é necessário para que nós possamos exercitar de maneira correta. Porque tem gente que diz assim, o importante é a boa vontade, os contra aqueles que são contra os grupos de estudo. Eu ouço muito isso. O importante é a boa vontade. Não, gente, a boa vontade é cega.
sem o conhecimento, sem a luz do entendimento. Ela é cega. E por mais que você esteja cheio de boa vontade, mas você não tiver a lucidez do entendimento, você vai fazer tudo errado. E tem até um ditado popular que diz: de boa vontade o inferno está cheio, não é isso? Então, é a boa vontade sem a lucidez do conhecimento. Então, o conhecimento ele é importante para que nós possamos melhor fazer. Então, quando você tem o conteúdo te dizendo é dessa forma, é por esse caminho, eu tenho certeza que você faz de maneira muito melhor. Eu tenho certeza que você reage de maneira muito melhor, porque você reage com conhecimento de causa e entendendo que aquilo é, de fato, a melhor proposta. E os grupos de estudo servem para isso, para nos dar essa lucidez. Não é somente para a gente ficar aqui discutindo teorias e aumentando intelecto, mas é para nós incorporarmos a nossa vida prática. Então, quando você diz, eu estou tentando fazer esse novo molde com base naquilo que eu já assimilei, isso nos agrada, nos deixa muito feliz, que é a proposta. E eu acredito que todos nós estamos engajados nessa melhora, porque é impossível ficar indiferente a Joana de Ângeles, como você colocou logo no início. É por isso que muita gente não lê. Diz que é porque não entende, mas não é verdade. Porque tudo que você busca entender, você apreende. Muitos não leem porque é um tapa na cara muito forte. Entende? Então, não tem como você ficar indiferente àquilo que a Joana está falando. Então, para você não sentir aquele choque, você simplesmente abandona. E é muito bonito isso quando a gente percebe esse movimento de modificar-se. E tem tudo a ver com a conquista do si. E olha só esse parágrafo que a Joana evidencia, o outro parágrafo depois desse, que a gente acabará de ler, o seguinte, o quarto parágrafo, onde ela fala do ego, quando você conquista o si, olha o que ela diz, o ego é produção do estado de consciência, portanto transitório e impermanente. Então, quando você conquista a si mesmo, você não perde o ego. O ego nunca vai se perder porque ele é uma conquista evolutiva, ele é a nossa individualidade. Mas o que vai acontecer com esse ego? Ele já não vai mais reger as nossas atitudes, ele já não vai mais estar no centro. Aí nós estamos falando o egocentrismo, né? Ele já não vai mais estar no centro. Ele vai estar a serviço de uma consciência superior que Jung chamou de self, mas que nós sabemos que é a consciência divina em nós. Então, nosso ego, nosso eu, deve estar a serviço da divindade. E o que é estar a serviço da divindade? É você estar de concorde com as leis harmônicas do universo. Então, quando você está de concorde com as leis harmônicas do universo, você está a serviço de Deus. Que leis são essas? Nós temos várias aí. Na primeira revelação, nós tivemos o Decálogo de Moisés, os 10 mandamentos. Obedece os 10 mandamentos. Ali já percebam que os 10 mandamentos, ele é uma espécie de, vamos dizer assim, de um resumo fácil que a espiritualidade trouxe para nós, num período onde nós ainda estávamos muito consciência de sono. Então, fez ali um resuminho e nos entregou de maneira sintética. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, e etc. Eu não sei todos os 10 na sua ordem, mas esses 10 mandamentos, eles já falam dessa obediência. Depois vem Jesus e sintetiza mais ainda, porque como ele percebeu que nós não entendemos a síntese mosaica, ele resume mais ainda.
ele diz assim: um novo mandamento vos dou. Amarás a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu tudo aí, ó. E ele ainda diz mais: aí está toda a lei e todos os profetas. Olha que legal, né? Então, olha só, quando você cumpre essa síntese de Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, tu não está mais a serviço do ego, tu não está mais a serviço de ti, tu está a serviço da consciência divina. Tu está a serviço da integralização da lei. E aí nós vamos entender Paulo, quando encontra a si mesmo, o que ele vai dizer? Não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Ou seja, ele já não tem mais, vamos dizer assim, ele já não é mais por ele, já não é mais egoicamente, é por uma causa maior. E nós vamos ver já na figura de Jesus algo maior ainda. Eu e o Pai somos um. Olha que beleza, né? Eu e o Pai somos um. O que Jesus está dizendo isso? Quando ele diz, o tempo inteiro nós vamos ver no Evangelho Jesus dizendo: eu fui enviado, o meu Pai que me enviou. O que ele estava querendo dizer? Eu não estou aqui por conta própria, eu estou aqui a serviço do meu Criador, de uma consciência maior. Isso é o quê? Isso é o ego transitório e impermanente. Consegue entender? Então, quando a gente conquista a si mesmo, o ego, ele continua, porque é a nossa individualidade, mas não mais no centro, porque ele está a serviço de uma causa maior. Então, por isso que os espíritos, já na codificação kardeciana, vai dizer que o egoísmo é a grande chaga da humanidade. E aí os espíritos vão dizer, em outro momento lá no Evangelho, de todos os vícios, esse é o maior de todos, né? O egoísmo. E eu gosto muito do texto de Emmanuel no Evangelho segundo o Espiritismo. Já fiz referência a esse texto várias vezes, sempre faço, porque no domínio do conhecimento a repetição nunca é demasiada. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Emmanuel tem um texto chamado O Egoísmo. E da beleza do texto tem uma frase que me chama muita atenção, quando ele equipara o egoísmo como a lepra da sociedade. É muito forte isso, né? A lepra da sociedade, porque ele nos corrói, ele nos degenera, ele nos deforma. E por isso a gente sofre tanto no mundo de provas e no mundo de expiações. Mas o indivíduo maduro, o indivíduo que conquistou a si mesmo, o indivíduo que já alcançou a conquista do si, que já colocou o ego a serviço do seu Criador, é o indivíduo que está em plenitude. Ele alcançou a plenitude. E tem até uma frasezinha antiga que dizia assim, quem não... Até a Joana corrige essa frase, eu não sei se eu vou me lembrar a correção dela. A frase é assim, quem não aprendeu a servir, não serve para viver. Mais ou menos assim a frase. E a Joana, parece-me que ela corrige essa frase no sentido de que quem não serve ainda não aprendeu a viver. Não é que não serve para viver, né? Ainda não aprendeu a viver. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir uns aos outros, né? Para servir uns aos outros. Então, isso agora me recordei do grupo. Né? Às vezes a Aldeni diz assim, nós vamos continuar com o grupo e o meu ego às vezes quer terminar com o grupo. É o meu ego. Mas vem o self, que já tem uma pontinha assim dele, ó,
e já diz assim, ó, você está a serviço de quem? Você está a serviço dos seus interesses ou você está a serviço de uma causa maior? A quem você serve? Você serve aos seus interesses egóicos ou você serve à doutrina dos espíritos? Essa é a grande interrogação para hoje, Aldemir. A quem nós estamos servindo, né? Então, quando nós deixamos as nossas necessidades fúteis, lá no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto chamado, eu acredito que o título seja esse, Missão dos Espíritas, ou alguma coisa para os espíritas, porque tem dois textos assim. Tem um que é Missão dos Espíritas e tem outro que é alguma coisa dos espíritas também. É do Erasto, esse texto. E ele diz assim, deixai as vossas ocupações fúteis. Então, o que os espíritos estão nos pedindo não é que a gente deixe as nossas ocupações necessárias, obrigatórias, que todos nós temos no mundo, os nossos compromissos no mundo, ou seja, o nosso trabalho, o nosso compromisso com o filho está doente, eu tenho que levar meu filho ao médico, o compromisso com o marido, com a esposa. Nós temos compromissos nesse sentido, sérios. Mas o que nós devemos abandonar são as ocupações fúteis, aquelas que não vão nos enriquecer em nada. Aproveitar para que nós possamos dar um pouco de nós àqueles que talvez precisam ou não precisam, mas só o fato de você se predispor, você já está mostrando que você está a serviço do seu Criador. E é muito interessante que quando nós somos infantis, Aldemir, espiritualmente, a gente pede coisa para Deus. Por que a gente pede coisa para Deus? Porque o ego quer ser satisfeito. Então, ó Senhor, tu que me criou, me dê tal coisa. A gente faz até promessa, barganha. Quando nós somos mais amadurecidos, a gente faz uma outra proposta. A gente deixa de pedir e passa a agradecer. Por que a gente passa a agradecer? Porque o indivíduo amadurecido já entendeu que ele tem tudo de que precisa. Ele tem tudo de que precisa para evoluir. Não lhe falta nada. E aí ele é o indivíduo grato. E ele serve aos outros, né? Dentro das suas possibilidades. Eu lembro de uma frase do Chico, numa entrevista, que eles perguntavam para ele acerca dos livros. E o Chico diz algo que é uma coisa singela, mas que me tocou. Ele diz assim, os livros nunca me deram dinheiro e não me dão dinheiro. Mas o Espiritismo me deu amigos que eu considero muito acima do dinheiro. E isso me tocou profundamente porque eu acredito que houve uma ligeira sintonia com aquilo que o Chico falou, porque de minha vida pessoal, o Espiritismo me deu muitos amigos. E esses amigos estão muito acima de qualquer dinheiro. Então, quando a gente trabalha, quando a gente se doa, quando a gente se predispõe a servir, nós sempre temos muitos amigos verdadeiros, fiéis, e que sempre nos auxiliam, também retribuem de outra maneira quando você precisa, quando você carece de alguma outra coisa. Então, olha como é bonito essa fraternidade, né? Perguntaram para Kardec, se não me engano, isso está em Obras Póstumas, qual seria a religião do futuro? E o Kardec, no seu bom senso, como diz o Kabir Flammarion, não disse o Espiritismo. Ele disse a religião do futuro será a fraternidade. Olha que beleza, né? Então, a religião do futuro será a fraternidade, em que todas as religiões
dar-se-ão as mãos em homenagem e a serviço do seu único Deus e Criador. Olha que beleza, né? Então, meus irmãos, dito isso, nós vamos prosseguir no texto, né? Ou alguém quer dizer alguma coisa depois dessas considerações? Eu queria só fazer um adendo, até pegando carona, né, no que foi dito. Você não acha que esse estado que a gente estava de sono e nos acordamos, a gente vai se afastando do egoísmo? Sim, com certeza. A partir do momento que nós vamos despertando, é justamente para essa proposta aí, de servir a outrem, de servir a uma causa maior. E nesse processo a gente vai deixando um pouco mais o ego, né? Deixando o ego nesse sentido, né? De dar a ele plenos poderes, plenas potencialidades. E eu vou te dar um exemplo prático, Ana Maria, desse processo. Parece ser uma coisa simples, mas vocês vão perceber como esse mecanismo de conquista do si, ele é prático no sentido de que nós podemos apalpar isso na nossa vivência. Quando nós nos deparamos com a doutrina ou com determinado conhecimento, vem alguém e nos tira ali vamos dizer assim, a paciência. Coloca a nossa paciência à prova. E aí, ao invés da nossa atitude ser uma atitude de reatividade, porque o primeiro impulso é esse, o ego vem e diz assim, como você vai deixar essa pessoa falar assim com você? Revide. Aí, automaticamente, você lembra, vem uma coisa na sua cabeça, uma espécie de superconsciência, uma espécie de superego, aqui trazendo uma figura freudiana, e diz assim, olha, não é isso que ensina a doutrina, não foi isso que tu aprendeu lá na doutrina, não é isso que tu aprendeu nos estudos. E aí você faz o quê? Você engole em seco, conta até 10 e diz, não vou falar. A palavra vem até aqui na garganta, mas você engole, de não vou dizer. E vai embora. Sabe o que é isso, gente? Isso é um ato simples do cotidiano, mas ele fala da conquista do si. Por quê? Porque no momento em que você não falou aquilo que o ego queria que você falasse, você já está tirando o ego do centro. Porque você deixou de fazer uma coisa que você queria em detrimento de uma causa maior, que era a harmonia do conjunto. Sabe quando você está lá no grupo de estudo, Aldemir, e tem uma pessoa antipática e você se abstém de dizer certas coisas em prol da harmonia do todo? Você está já na conquista do si. Você já está tirando o ego do centro. Porque se o ego estivesse no centro, você ia dizer, eu vou falar mesmo, porque quem coordena sou eu, esse grupo de estudo, eu é que mando, e eu vou tirar essa pessoa, eu vou cancelar ela. Olha como é diferente, né? Então a gente vai percebendo, não nos grandes atos, nós vamos percebendo nas sutilezas do cotidiano o quanto que a gente já está melhor. Isso é bom, isso é positivo. Porque Jesus diz algo fantástico. A pedagogia crística é maravilhosa. Ele diz assim, quem não é fiel no pouco, não é fiel no muito. Então, de modo que a gente começa no pouco, é nessas pequenas relações, é nesses pequenos gestos, é nessas pequenas atitudes cotidianas, é quando você releva uma coisa aqui, quando você perdoa uma alfinetada acolá, quando você dá outra face para uma pessoa ali complicada que está pisando no teu pé. É nas pequenas coisas que nós vamos granjeando as maiores. Mas então, isso depois de muito estudo, né, Carlitos, que você consegue fazer isso. Porque
só de pouquinhos anos de espiritismo, de só conhecer as obras básicas de Kardec, não dá, não dá. Não dá. Tem que ter Não dá. muito estudo. É Tem ouvir que ter muita estudo. palestra para você poder discernir. Isso é bom para mim, isso não é bom para mim, né? Porque aí você vai criando uma linha para você, né? Então, eu acho que agora, com você falando, eu já estou começando a criar uma linha, porque já tem um tempo. Não é que eu tenha bagagem, não tenho nenhuma bagagem, hein? Nenhuma. Mas eu digo assim, de estar com vocês nesse grupo, eu tenho um grupo do Livro dos Espíritos, eu tenho um livro do Grupo dos Médios, eu trabalho em 2 lugares, então você vai começando a ver, né, aquilo que te faz bem, né, domar os pensamentos, mas isso não é fácil, não. Eu estou com 65 anos, só agora que eu estou começando a fazer isso. É muita labuta, muita labuta. Muito bem. Pois eu imaginava, Iracema, que você, agora que estava chegando nos 40, que revelação! Olha, se eu morasse perto de você, você ia ganhar uma caixa de bombom. Oh, que jovialidade! Mas é verdade, é verdade. Mas olha só aí a troca, né, Aldeni? A gentileza já ia ganhar um bombonzinho, olha só. Pois Como é bom, né? entendeu? Como é bom ser gentil, né? Mas ganha Verdade. uma prece. Mas ganha uma prece. Ótimo, ótimo. Mas é justamente isso que você falava, Iracema. Concordo plenamente com o que você diz. Carece de muita experiência, carece de muito aprendizado, né, dentro da doutrina, no sentido de você realmente amadurecer a proposta. Porque quando você realmente... Eu concordo quando você fala é preciso assistir palestras, é preciso ler obras, eu concordo, porque tem gente que critica isso, no sentido de esse povo lê demais e blá, 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 e não faz nada. Eu acho que ali é uma velha guarda, eu acho, né? que tá indo de contra a vanguarda. Porque quantas e quantas vezes a gente se deixa tocar, às vezes, por uma frase do Divaldo, quando a gente está assistindo uma palestra, por uma mensagem do Haroldo. Às vezes, o Haroldo diz algo que vai fundo naquilo que a gente está buscando, né? Ali, às vezes, nós temos, na hora de ouvir uma palestra, num grupo de estudo, a gente tem uma espécie de insight, de inspiração, de roteiro do que a gente deve melhorar ou não melhorar. Às vezes, a gente se autoconhece numa palestra, num grupo de estudo, porque nós achamos que nós estamos indo por uma via que está sendo legal, e aí ali naquela palestra você desconstrói isso, você percebe que não era bem aquilo que você achava que era. Então, de fato, essa proposta ela carece de muita vontade de você querer aprender, de você querer amadurecer e discernir aquilo que a doutrina coloca para nós. Então, exige esse esforço, exige esse trabalho, e é por isso que nós estamos aqui como iniciantes disso. Eu gosto do evangelista Lucas, que ele inicia seu evangelho dizendo assim: nós somos neófitos, né, no sentido de iniciantes, agora que nós estamos começando nesse processo. E a doutrina espírita, nós todos somos iniciantes nesse estudo, né? Maravilhoso. Mas que bom que a gente já está na primeira série, que bom que já estamos na primeira classe, né? Mas a gente percebe que tem muitos que estão ainda aí distantes ainda de toda essa proposta. Mas vamos dar prosseguimento, né? Ainda aquilo que foi lido, deixa eu ficar aqui degustando o texto para dar mais tempo para a gente estudar outros momentos, Aldemir, para a gente não terminar o capítulo todo hoje. Então, olha só o que a Joana fala no parágrafo próximo. Olha como é interessante isso aqui. Quando você conquista o si mesmo, olha o que ela diz. Abandonando as regiões sombrias dos conflitos degenerativos.
Então, quando você conquista a si mesmo, você abandona as regiões sombrias dos conflitos degenerativos. E isso é tão verdade de maneira material que, quando os espíritos, na grande maioria, eles fazem uma passagenzinha pelo umbral, né? Uma passagenzinha ali de 2 anos, 9 anos, como no caso do André Luiz, 12 anos, como no caso do Camilo, lá no Vale dos Suicidas, outros mais, outros menos. Outros não precisam passar, não é passagem obrigatória, tá, gente? Porque tem espírita que diz assim, todo mundo que desencara tem que passar pelo umbral. Não é passagem obrigatória. No sentido de que é passagem no sentido de que o umbral é uma região intermediária, né? Então, para você chegar lá em colônias mais avançadas, óbvio que você vai passar por ele. Mas eu digo, não é passagem no sentido de você ficar uma temporadazinha lá. Não é obrigatório. Depende de cada um. Mas o que acontece? Quando é que esses espíritos são resgatados? A gente olha muito na literatura de André Luiz e de outros autores, Filomeno de Miranda e etc. Quando é que esses espíritos são resgatados? O que os mentores falam? Eles são resgatados quando eles estão preparados para isso. E quando é que se está preparado? Quando você sai desses conflitos, da periferia de si mesmo, quando você sai desses conflitos externos e você volta para si mesmo. Aí você começa a pensar a sua vida, você começa a pensar o que você foi, você começa a se arrepender dos seus atos, e nesse momento você busca a prece, você busca o seu Criador. Então, nesse momento, você está conquistando um pouco a si mesmo. E nesse ato de conquistar a si mesmo, você vai abandonando as regiões sombrias. Então, eu estou dando aqui um exemplo prático de literatura espírita, mas isso aqui serve num sentido bem mais amplo. Mas é só para a gente entender aquilo que a Joana está dizendo, né? Então, nós vamos deixando essas regiões sombrias do conflito, e essas regiões sombrias podem ser interpretadas em vários sentidos. As nossas ansiedades, são as nossas fobias, são a depressão, é a ira, é a vaidade, é o próprio egoísmo, né? Tudo isso que empana o nosso processo evolutivo. E ela continua dizendo, nos quais o ser se demora por largo tempo, eis que começa a fluir o bem-estar sem receio, e a alegria sem insegurança. Olha só, bem-estar sem receio e a alegria sem insegurança. Libertado dos conturbadores prêmios e castigos referentes aos atos praticados a que estava condicionado pelas imposições sociais e religiosas. Então, o indivíduo ele vai... Joana tem uma expressão muito bonita, ela usa uma frase assim, quebra as algemas e ensaia a tua libertação. É isso aqui, em outras palavras, né? O indivíduo ele vai quebrando as algemas. Quando ela fala aqui no finalzinho, o indivíduo está condicionado às imposições sociais e religiosas. O indivíduo que conquistou a si mesmo, ele se rompe disso aqui. O que é isso? Convenções sociais. Então, muitos de nós estamos agregados a convenções sociais. Tá? E percebam a palavra que eu estou usando. Eu não estou usando padrões sociais. Que a sociedade ela precisa de padrões para a gente viver harmonicamente bem. Convenções é outra coisa. Tá? É aquilo que a gente impõe e que muitas vezes é desnecessário, não interessa, às vezes gera castrações. Durante muito tempo, a igreja nos castrou, né? Porque nos encheu de convenções ritualísticas, de convenções sociais, e até hoje a gente sofre os reveses disso. Né? A nossa família, cheia de convenções sociais, de que você tem que casar para você ser feliz, de que você tem que ter filho e etc. Isso são convenções. Não necessariamente
você precisa de tudo isso para ser feliz, que você tem que ter um bom emprego para ser feliz, os pais colocando na cabeça dos filhos, você tem que ganhar dinheiro para você vencer na vida, tudo isso são convenções, que você pode ser feliz na simplicidade. E aí, quando você vai rompendo com isso, você descobre a plenitude. Sabe quando você cresce numa sociedade capitalista, onde você tem que ganhar dinheiro para você ser poderoso, para você comprar isso, para você viajar, para você... Isso são convenções sociais, que fala da nossa imaturidade egóica. Então, eu tenho amigos que vão se endividando para fazer viagem, para competir com outras pessoas. Que lá no Instagram, fulano viajou, fulano foi para tal lugar, foi para fora do Brasil, aí o indivíduo vai lá e parcela de 12 vezes aquela viagem, fica 2 dias lá no local e paga 12 meses para ficar 2 dias. Então, olha só, isso é o quê? É você escravo da convenção social. Porque eu tenho que viajar para eu ser feliz, porque eu tenho que casar para eu ser feliz. Eu tenho amigas que estão solteiras, uma expressão que se criou no século XIX, balzaquianas, né? Já alcançaram ali os 30. Aqui no Brasil é uma expressão pior, as solteironas, né? Que antigamente se falava, era mais pejorativo. Mas tem a mesma conotação dessa expressão aí francesa, balzaquiana, por conta do Balzac, que estão em desespero, porque ainda não encontraram um casamento, ainda não têm filhos, elas estão escravas da convenção social. Então, essa pessoa ela ainda não conquistou a si mesma. O que eu estou querendo dizer é que não é que ela tenha que abandonar o desejo dela de casar e ter filho, mas o que eu estou querendo dizer é que isso não pode impedir a minha felicidade, porque eu ainda não alcancei, por circunstâncias várias, que não depende somente de mim, eu não vou sofrer por isso. Eu vou fazer o quê? Eu vou respeitar a lei. Porque se eu ainda não obtive, é porque ainda não é o melhor para mim. Porque se você está fazendo todos os esforços para isso, você deseja isso, você ora por isso. Eu tenho uma amiga que ela fez 34 anos agora. Ela é espírita, mas ela tem um desespero para arranjar um namorado, casar e ter filho, porque dentro da cabeça dela o tempo está correndo, daqui a pouco ela já desencarna. Então ela tem que realizar isso. E ela faz oração. Olha só. Se ela assistir esse programa aí, Aldeni, ela faz oração, mas não corta, deixa. Ela faz oração, é sério. Ela me disse outro dia, ela disse assim, Carlito, eu estou orando pelo meu marido, que eu ainda não conheço. Olha que neura. Ela está orando pelo marido que ela ainda não conheceu, mas que ela sabe que está a caminho, então ela já está mentalizando uma série de coisas positivas. Ou seja, é alguém que imaturo, né? Isso é uma imaturidade. Então é o que a Joana está falando aqui. Quando você conquista a si mesmo, você rompe com essas convenções. No sentido de que o casamento é uma coisa importante, é uma coisa bonita, mas se eu não ainda conquistei isso, se as circunstâncias ainda não me favoreceram, eu preciso ser feliz apesar disso, em detrimento disso. Tem um poema do Vicente de Carvalho, que ele fala sobre a felicidade, e ele diz que a felicidade existe sim, mas nós não a alcançamos, porque ela está sempre onde nós a pomos, e nós nunca a pomos onde nós estamos. Então, o problema de ser feliz é que a gente nunca coloca a felicidade, a gente nunca projeta ela onde nós estamos. É sempre fora de nós. Quando eu alcançar no futuro, nunca é agora. E por isso a gente nunca é feliz. Porque nós só temos um tempo, só existe um tempo, gente. Só existe presente. É só isso que existe.
E se você não é feliz no presente, você não é feliz. Porque o indivíduo que é feliz com o que passou, ele é saudosista. E isso gera uma espécie de melancolia. Se o indivíduo é feliz com aquilo que ainda vai vir, ele sofre de ansiedade, ele tem algum problema de ansiedade, que eu estou falando no sentido clínico, que é aquele que sofre por uma coisa que ainda não aconteceu. Você só é normal quando você é feliz no agora. Fora do hoje, e você buscar felicidade em outros tempos, você tem algum problema. Então, é isso que a Joana está falando. Isso é conquistar a si mesmo. É quando você é capaz de saborear o momento de agora. Porque você sabe que já daqui a pouco vai acabar. Então, como é gostoso estar aqui com vocês. Eu estou aqui plenamente. Isso é maturidade. Agora, às vezes, a gente vai lá para a palestra do Centro Espírita e está só o corpo, mas a nossa cabeça a gente não se entrega. Eu tenho um amigo, outro amigo, eu tenho vários amigos, gente. Meus amigos são meus laboratórios. Eu tenho um amigo que ele diz assim, ele fala, Carlito, ele é espírita também. Eu estou no espiritismo há não sei quanto tempo, mas as coisas não dão certo para mim, na minha vida, etc. Parece que a espiritualidade nem gosta de mim. Olha só, essas expressões dele, eu estou sendo fiel às palavras. E aí o que acontece? Não é que a espiritualidade, ou não é que o que você esteja fazendo está errado, mas falta entrega. Porque tudo aquilo que você faz tem que ter entrega. Você não tem que fazer para você barganhar com Deus. Você tem que fazer porque você quer doar-se. Eu sempre falo e volto a repetir. Caridade não é dar coisas. Caridade é dar a si mesmo. Isso é caridade. Então, eu estou aqui falando com vocês, mas se eu estiver aqui apenas por uma convenção social, apenas porque eu não posso, vamos dizer assim, como é que se diz? Romper esse compromisso que eu já estabeleci com a Aldenir e com vocês. É só para cumprir um compromisso. Aí eu tenho que vir estar aqui. Eu não estou fazendo caridade. No sentido que a doutrina nos convida. Porque eu não estou entregue ao trabalho que eu estou fazendo. Então, tem gente que vai e faz as coisas por convenção. E não faz. É isso que eu sempre falo. Tem um ditado muito interessante aqui, brasileiro, que diz assim, as pessoas dizem assim, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. E é muito explicável isso, porque você não está orando da maneira correta. Você está verbalizando, você está barganhando, que a oração... Eu me lembro de um texto do Tolstói, que é o escritor russo, e ele fala que orar é arar. Olha só, é a mesma coisa. Orar e arar é a mesma coisa. Quando você ora, você está arando. Quando você está arando, trabalhando na terra ali, né? Removendo a coisa, você também está orando. Então, é a entrega, é a doação. E tudo que você faz com entrega, doando-se a si mesmo, o universo, isso causa um mecanismo de retorno no universo muito grande. E aí você sente os benefícios. Agora, enquanto você fizer por convenção, porque eu estou lá, porque eu tenho que ir mesmo, porque eu tenho que ir, é minha obrigação, não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a energia que você emanou não foi a energia do bem. Então, Carlito, eu estava ouvindo que quando eu ainda estou aqui na minha filha, no Canadá, né? Então, quando eu deito aqui, eu fico ouvindo várias palestras, né? Até a hora que é 2 horas. Então, eu não quero dormir 6 horas da tarde, 8 horas da noite. Eu fico dando o horário do Brasil, né? Eu estava ouvindo semana passada uma palestra, não sei se era do Haroldo ou do Jorge,
e eles estavam falando justamente do Chico, falando sobre caridade. Estava falando justamente sobre isso, né? De estar aqui, né? De estar de corpo, né? E foi muito interessante que ele colocou a caridade, que ele estava dizendo que Jesus, quando você vai fazer alguma coisa pelo próximo, né? Não é só a questão de você ir ali e dar o dinheiro, ou ir ali e até fazer alguma coisa, fazer uma comida e tal. Para Jesus vale muito mais o sentimento de querer fazer. Achei tão interessante isso. Às vezes você pode ser até uma pessoa paralítica, mas se você sentiu no próximo que aquela, aquela, a vontade de ajudar, aquela vontade já iluminou todo ele, e isso já subiu a Jesus e já foi, compartilhou com o próximo, né? A caridade. Para Jesus, isso é o suprassumo da caridade. Achei tão lindo o sentimento, sabe? Eu não tinha noção assim que o sentimento era, às vezes você, como você falou, às vezes você faz por obrigação, né? O compromisso, não, mas às vezes você não tem nem o dinheiro que ele falou, você não tem nem o dinheiro, mas a vontade que você criou, aquela áurea que você criou, aquela luz, você já emanou, você já fez a sua caridade. Achei muito lindo isso. Perfeitamente, é isso mesmo. E Jesus exemplifica isso muito bem no óbolo da viúva, né? Quando ele diz assim, ó, vê esta viúva, ela deu somente 3 moedas, se não me falha a memória, e ela deu tudo que tinha. Esta fez a maior de todas as doações, porque ela deu tudo que tinha. E é interessante que nós pensemos acerca dessa frase, o que é dar tudo que se tem. Dar tudo que se tem é dar a si mesmo. Porque o que nós temos, se não a nós mesmos? Então, quando você dá tudo que você tem, em verdade, você está dando a si mesmo. Isso é que é interessante. E a gente não entende o quanto que dar-se ao outro é importante. A presença, a palavra, a visita, a mensagem. Quando alguém está passando por uma situação doente e você diz uma mensagem para aquela pessoa, mesmo que seja via WhatsApp, mas você está dando a si mesmo. Isso é interessante, isso é legal, isso é bonito. Quando você vai e visita, ô meu amigo, eu vim te visitar. Eu acho uma coisa que eu percebo, pelo menos eu sou muito assim. Quando eu estou assim, nos grupos de estudo, às vezes eu tenho amigos que dizem assim, eu nem vou porque eu não contribuo com nada. Isso é uma falta de caridade horrível. Por quê? Porque a sua presença é algo que me fortalece. Quando você vem, você se doa para mim. Entende? Quando você não vem, você tira algo. E a gente que participa de grupo de estudo, a gente sabe muito isso, né, Aldenir? Às vezes, a ausência de um causa em nós uma carência. Então, só para você perceber que o quanto que a gente se doa de variadas formas. Às vezes, você não precisa dar coisas nenhuma, no sentido de objeto. Você precisa só dar a sua presença. E isso já é reconfortante. Isso já é bonito. Isso já é o máximo, no sentido que Jesus coloca. Ela deu tudo o que tinha, porque ela deu a si mesma. Então, é exatamente essa a proposta. Então, assim, só continuando ainda de sacar o texto último, que a nossa querida amiga Ana Maria leu, para nós já nos aproximarmos do final. Ana Maria leu o seguinte: o ego, nesse Comenos, cede lugar a outras conquistas. Se ele cede lugar a outras conquistas, o que acontece com o ego aqui? Ele sai do centro, né? Que repartem júbilos enquanto
compartem identificações realizadoras. Olha só, repartir. Isso daqui não é do campo do ego, porque o ego não sabe repartir. Isso é do campo do self, do divino. E a outra coisa que é interessante, além de repartir, compartem identificações realizadoras. E a ausência de angústias, como de incertezas, favorece a visão lúcida do sentido existencial da vida. Você ganha a lucidez do sentido existencial. Qual é o sentido da vida? Nesse processo de crescimento, de descobertas valiosas, podem ocorrer vários desvios e insucessos psicológicos, como mecanismos de saudosismo, que eu falava antes. Essa coisa de, ai, como era bom naquela época, isso é um saudosismo. Mas no sentido aqui, que é uma espécie de regressão àquilo que você era, ao homem velho. Percebam que Paulo de Tarso, ele dizia algo assim, né? Eu não vou saber agora textualmente, mas ele dizia algo mais ou menos assim: aquilo que eu quero, eu não faço. E aquilo que eu... não vou saber. É quase um trocadilho, né? Você vai pesquisar aí, Aldenir. Aquilo que eu não quero, aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero, eu faço. É mais ou menos isso. O que ele está querendo dizer aí é uma briga entre o homem velho e o homem novo. Quando ele diz, aquilo que eu quero, que eu desejo, eu não faço. E aquilo que eu não queria fazer é o que eu faço. Entende? Essa briga. É nesse sentido que a Joana fala desse saudosismo. Às vezes a gente tem saudade do homem velho. Às vezes nós queremos regredir para o homem velho. E dizer assim, eu vou abandonar isso aqui mesmo e eu vou voltar para a minha vida, eu vou cuidar da minha família, eu vou largar esses trabalhos aqui espíritas todos e eu vou voltar para a minha vidinha de antigamente, eu vou para o meu barzinho, eu vou para a minha festa, eu vou namorar. Isso é esse saudosismo que a Joana está falando. Entende? Nesse sentido aqui, de você tentar essa regressão para aquilo que você era ou que você ainda é, só que ainda te puxa, né? Te atrasa. Então, ela diz assim, desvios e insucessos psicológicos com o mecanismo de saudosismo, dos dias de inquietação e incertezas sobre os recentes avanços, como fenômenos naturais para a fixação das novas e relevantes conquistas. Então, esse é o nosso mecanismo de evolução, de progresso. Conseguiu encontrar a frase, meu amigo? Pois o que faço não é o bem que desejo. Olha só. O que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse exatamente. Eu continuo fazendo. Olha só, essa briga entre aquilo que eu sou ainda, o homem velho, e aquilo que eu desejo ser. Mas nessa briga entre aquilo que eu não quero mais ser e aquilo que eu aspiro ser, muitas vezes a gente regride para aquilo que nós ainda, a nossa natureza mais primitiva. E é essa regressão que a Joana fala aqui nesse sentido um pouco de saudosismo, né? Ou seja, como eu dava o exemplo, você começa a se engajar no trabalho, aí daqui a pouco você diz, eu vou largar isso tudo, ou nem diz, você simplesmente deixa e daqui a pouco a gente pergunta, cadê fulano? Fulano voltou lá para a vida dele, nunca mais veio aqui, se afastou dos trabalhos. É mais ou menos isso, sabe? Essa briga constante que nós temos entre o ego aí, nesse sentido, é aquilo que controla ele ainda. É o mal que ele não queria fazer, mas que ele ainda acaba cedendo e o faz. Então, meus gratos amigos, a gente fica por aqui, né, Aldenir? Até esse texto, está dando 22. É verdade.
Sabe, Carlito, nossa, quanta coisa, né? Você falou aqui para a gente hoje. E, assim, como é interessante a gente perceber que, apesar da nossa evolução ser lenta, mas a gente está caminhando. Quando você traz da nossa encarnação passada, como a gente já não consegue mais cometer os mesmos atos, né, que nós cometemos, e também na nossa reencarnação, como foi também falado aqui hoje, presente, né? Você olha aí um tempo atrás, e você olha para hoje, você está um ser mais maduro, né? Você está um ser mais consciente. Coisas que você fazia lá atrás, hoje em dia, pela própria evolução natural, a gente não faz mais, né? Eu acho que o ponto preocupante é quando a gente olha para trás, a gente não vê que melhorou, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas. Aí sim, é um ponto preocupante, porque o ser ele está imposto a evoluir, né? Não é uma condição, é algo que ele precisa passar, né? Então a gente vai evoluir, mesmo que seja o mínimo. E interessante também, me chamou muita atenção quando você falou sobre umbral, que a gente ouve aí alguns palestrantes falando que todos vão passar pelo umbral, né? Conforme você falou hoje, não. E a gente tem, né, o Divaldo revelando para a gente, em dois momentos diferentes, um recente, que é a Sueli Caldas, que depois de 3 dias ela já estava despertada no plano espiritual, acostumando com aquele novo ambiente, a nova atmosfera, novo peso, né? Acostumando com tudo aquilo ali. Nem passou pelo umbral, né? Ou foi só de passagem, porque está entre um e outro, conforme você acabou de explicar. E uma outra também, um outro momento, ele explica sobre o espírito Sheila, que desencarna na Segunda Guerra Mundial. Ela era uma enfermeira e ela é alemã, porque o local onde ela estava atendendo como enfermeira, há uma grande explosão e ela desencarna. Aí ela sente uma mão no ombro dela, ela olha para trás, é o guia espiritual dela a convidando para ajudar aquelas pessoas que estavam desencarnando também. Assim, aí ele conta, o Divaldo conta, que o espírito falou, vamos trabalhar, minha irmã? E ela ainda consegue ver as partes dela, física, espalhada no ambiente, ela já vai ajudar aqueles espíritos. Então, nós estamos em consciências muito diferentes do nosso despertar, né? Cada um não significa que nós estamos aqui na Terra que somos iguais em consciência do despertar. Cada um está em uma, né, Carlitos? Sim, certamente. Eu adorei os relatos. Obrigado por enriquecer e fundamentar, Aldeni. É bem isso. Então, essa questão de que todos iremos passar por um umbral, eu acho que isso é uma coisa meio macabra, né? Então, assim, nós que falamos tanto de trabalho, de mérito, de que tudo aquilo que você faz, você recebe, né? Então, isso não é uma verdade, né? Quem passa pelo umbral são espíritos, e pode ser algum de nós, mas são espíritos que estão numa consciência ainda muito ligadas àquilo que ficou no mundo, muito ligadas aos seus vícios pessoais, na grande maioria, sem nenhum discernimento da própria vida espiritual, de si mesmo. É alguém, em outras palavras, que não encontrou a si mesmo em nenhuma instância. Porque eu acredito que quando você minimamente já conseguiu encontrar alguma coisa de si mesmo, eu acho que isso já é um gatilho para você não passar por esse processo. Porque o que é um umbral? Os espíritos nos dizem, é o momento em que o espírito vai refletir sobre o que fez na vida. Então, se ele vai para aquele local para ele refletir, é porque é alguém totalmente inconsciente de si mesmo. Agora, aqueles outros que já estão nesse processo de reflexão de si mesmo, do que precisa melhorar, do que precisa por fazer, já aqui, eu acredito que não há essa necessidade premente de você estagiar por lá muito tempo.